Olá a todos que estão aí participando desse necessário ciclo de estudos do Livro dos Espíritos, né? A gente está fazendo aí a nossa introdução ao estudo da doutrina espírita. Fui convidado aí pela amiga Rosália, pelo colega Pablo, fico muito feliz e acho que isso é muito útil. Nesse momento, assim, você via aqui a metodologia que vocês estão seguindo, né? Passo a passo, entrando na introdução do Livro dos Espíritos para depois um aprofundamento. Gostei muito e vou levar, inclusive, isso lá para nossa casa como uma possibilidade, porque é uma troca fraterna, né? Não é um formato de palestra, esse formato gostoso aqui de uma conversa amiga. Então, nessa conversa amiga hoje, nós, no dia 30/9, né, nós vamos falar sobre um tema que, para mim, é muito querido, que são as manifestações inteligentes, né? Quem sou eu primeiro, né? Tô aqui falando com vocês. Eu sou o Gabriel Marins, participo com a Rosália e com o Pablo do podcast Lente Espírita e também sou apresentador do programa Se Liga Espírito na Rádio Rio de Janeiro, que vai acabar que eu vou falar um pouquinho desse programa aqui, porque muito das coisas que a gente faz lá no programa tem muito a ver com essa parte das manifestações inteligentes, né? Antes da pandemia, quando a gente conseguia se dedicar um pouco mais aos estudos, a gente estava fazendo uma construção do espiritismo histórico com base no livro da história do espiritualismo, daquele criador do Sherlock Holmes, que é o... Gente, agora fugiu o nome... Depois eu vou lembrar, né? Desculpa, mas fugiu o nome aqui. Mas de toda forma a gente faz esse trabalho lá no Se Liga Espírito. Já fizemos estudos sobre as manifestações das Irmãs Fox aprofundada, trazendo muitos detalhes, Swedenborg, Mesmer, Daniel Douglas Home. Nem sempre a gente fala tanto, né? E foram médiuns assim, muito interessantes para a gente poder entender os fenômenos. Arthur Conan Doyle, o nome do rapazinho. Então, gente, sem mais delongas, nesse bate-papo mesmo, nós vamos entrar naquilo que está essencialmente no item 3, 4 e 5 da introdução do Livro dos Espíritos, né? Começa ali no item 3 já, dando um panorama sobre um caráter progressivo das manifestações. O que Kardec vai fazer ali? Ele vai começar a falar assim, a partir desse momento, eu vou, antes de contra-argumentar o que os contraditores do Espiritismo têm falado, eu vou contextualizar todos vocês sobre os fenômenos que aconteceram, como eles evoluíram progressivamente no sentido de dar origem à doutrina dos Espíritos. Nesse ponto, é muito importante a gente analisar uma coisa, né? O espiritismo, ele, no seu caráter científico e no seu caráter filosófico, ele tem o fenômeno mediúnico como o seu objeto de análise para o entendimento do mundo espiritual. Isso é muito importante a gente entender. E isso funciona mais ou menos assim, se eu vou estudar termodinâmica, eu vou olhar o fogo é o objeto de análise, né? E os fenômenos, eles são o objeto de análise para a gente compreender o mundo espiritual. Espiritismo sem fenômeno não existe. Não existe espiritismo sem fenômeno. E quem e o que é a lupa que nos permite investigar esse detalhe do mundo espiritual, ou o nosso telescópio, ou o nosso microscópio, ou o nosso termômetro, ou seja, a ferramenta que eu vou utilizar para observar o fenômeno. Bem, dentro de um laboratório de biologia, de geologia, a gente utiliza o microscópio para poder enxergar aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Dentro de um laboratório de astronomia, que é o universo, a gente utiliza o telescópio como essa ferramenta. E dentro de um laboratório de física, de termodinâmica, a gente utiliza o termômetro como esse objeto, né? E no caso do espiritismo, da ciência espírita, esse objeto ele é um objeto humano, né? Ele é a mediunidade. A mediunidade, então, é aquela lente
que vai me permitir desvendar o que eu posso do mundo espiritual. Da mesma forma que o telescópio tem, apesar de ser uma ferramenta fantástica, não nos permite ver todos os detalhes do universo, né? A mediunidade nos permite entender alguma coisa do mundo espiritual. E é sobre isso que Kardec se aprofundou e que até hoje a gente se aprofunda para poder investigar o mundo espiritual, né? Então, dito isso, vamos à primeira indicação para vocês, né? Tem um episódio do Se Liga Espírito na Rádio Rio de Janeiro, basta entrar lá no canal do YouTube Rádio Rio de Janeiro. No episódio número 6, nós gravamos um episódio chamado Metodologia e Abordagem. E a gente fala exatamente sobre qual é essa metodologia utilizada por Kardec e que abordagem foi essa, falando essencialmente da mediunidade, né? E agora a gente vai entrar no primeiro episódio do Se Liga Espírito, que é o episódio de número 1, chamado Elemento Espiritual. Depois vocês procuram lá, que é exatamente quais são as consequências da descoberta desse elemento espiritual, que a gente vai estudar aqui hoje, falando sobre o caráter inteligente dessas manifestações. Beleza? Então, toda essa história, né, ela tem início, e Kardec vai relatar os fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos a partir de 1848, né, com o fenômeno de Hydesville, que aconteceu na casa da família Fox, né, protagonizado ali pelas irmãs, num primeiro momento, Kate e Margaret, né, elas eram ali as ferramentas que propiciavam que esse fenômeno acontecesse, mas a senhora Margaret e também o senhor Fox também moravam ali na casa e estavam presentes nesses fenômenos que aconteceram. Esses fenômenos, eles tomam uma proporção interessante, né? Eles começam, num primeiro momento, com batidas, né? Essas batidas atrapalham, inclusive, o sono da família. A família não consegue dormir e ali as meninas ficam num misto de medo e de curiosidade. O pai até tenta ali perceber se era barulho de vento nas janelas ou alguma coisa assim, até que numa dessa que ele tentava mexer, que ele mexia a janela para poder fazer ali, tentar consertar ali talvez aquele barulho que estava acontecendo. Cada vez que ele mexia na janela e fazia uma chacoalhada, o barulho fazia depois uma chacoalhada igual, como se fosse uma resposta. E aí a pequena Kate, sagaz na parada, né? Ela chega e fala assim: seu barulho, faça o que eu fizer, né? Ou senhor pé rachado, faça o que eu fizer. E é interessante chamar de pé rachado, né? Porque vinha de uma cultura religiosa profundamente protestante à época e que esses barulhos eram chamados de barulhos vindo das forças do mal, do demônio, e aí tinham a forma de chamar o demônio ou Lúcifer ou capeta, como eles falavam na época, de pé rachado. E aí, esse pé rachado respondeu, né, a mesma batida que a menina fazia. E aí começa o intercâmbio, não vou entrar aqui em detalhe, desculpa fazer esse jabá, mas é porque quem tiver interesse, vai poder mergulhar nos detalhes muito legais que a gente levou lá no Se Liga Espírito. Nós fizemos 3 programas só sobre as manifestações da família Fox, que é o programa 10, 11 e 12. Descobrimos muitas coisas que eu não sabia das irmãs Fox, uma série de histórias delas lá, inclusive um final muito triste. E aí, a partir desse fenômeno que tomou conta da casa, os vizinhos foram chamados para poder ver também que eles não estavam acreditando que as coisas aconteciam aí. E dos vizinhos, mais vizinhos, e depois chegou o jornalista. No dia dos fenômenos que foram convidados os vizinhos, tinha mais de 300 pessoas em volta da casa, o que dava dentro e o que estava fora. E essas pessoas todas foram testemunhas oculares do fenômeno, né? Fizeram um relatório, inclusive, à época, para poder garantir que todas as testemunhas estavam vendo o que realmente estavam vendo. E esse fenômeno sai dos Estados Unidos depois, e as irmãs Fox continuam seus trabalhos, e depois vai tomar a Europa. E lá, quando chega na Europa, o fenômeno toma um caráter interessante, né? Ele passa a ser chamado de fenômeno das mesas dançantes ou das mesas girantes, né? E aí, nessa aproximação da Europa, ela vai chegar perto de uma elite intelectual da época,
né, que ora vai rejeitar o fenômeno por simplesmente ter um nome estranho, né? Mesas girantes. Kardec vai até falar sobre isso, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o peso das palavras às vezes afasta o olhar dos estudiosos sérios, né? Então, dos estudiosos sérios, mas que tem ali um pouco de arrogância, de prepotência. Então, por exemplo, você chamar de mesas girantes, mesa dançante, eu não vou ver as mesas girantes ou mesas dançantes, né? E como que só o nome que foi dado ao fenômeno ele já afastou uma série de pessoas de uma análise mais séria. Mas aí é interessante saber também que outras pessoas se debruçaram sobre isso, né? E nada havia nesses fatos, num primeiro momento, que não pudesse ser explicado por um agente físico, né? Quando Kardec e muitos outros vão se aproximar do fenômeno, né? E Kardec fala isso nessa parte da introdução, e eu acho muito legal também ler essa reconstrução histórica que está no Espiritismo na sua expressão mais simples, que é um opúsculo que Kardec faz, fazendo um resumo sobre o Espiritismo. Ele falava, primeiro momento a gente pensava, cara, isso aí pode ser uma força elétrica, pode fazer isso, né? A força elétrica, ela move, hoje a gente sabe que move carros, mas naquela época a força elétrica já movia mecânica de determinadas máquinas, fazia estragos com fogo, etc e tal, iluminava cidades. Como é que a eletricidade não vai poder fazer uma coisa que até então a gente não sabia? E o magnetismo também, ímãs com força muito grande que podem arrastar, inclusive, máquinas muito pesadas, entre outras coisas. A gente sabe que hoje trens se movimentam pela força do magnetismo, né? Por que a eletricidade e o magnetismo não poderiam explicar o fenômeno? Poderiam, então vamos testar a hipótese. Então, qual é a primeira abordagem quando Kardec se aproxima desses fenômenos, né? A primeira coisa eu posso explicar isso aqui pela física, então vamos traçar hipóteses. Será que é a eletricidade que faz isso? E aí ele faz os testes, ele vê, não é a eletricidade. Será que é o magnetismo? E aí ele vê, não é o magnetismo. Bem, essas mesas se movimentam numa espécie de dança de círculos. Existem alguns movimentos na Terra, no planeta, que a gente conhece que tem isso, né? Tem um movimento de translação, né? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tem o próprio movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, talvez isso seja algo natural e fisicamente explicado. Só que aí as mesas e os objetos que voavam faziam movimentos bruscos, que nem necessariamente ela possuía uma relação com movimentos harmônicos. Então ele também desconsidera essa hipótese, né? E aí ele começa a pensar, mas o que poderia explicar isso, né? Mesas dançando, bem, se fosse uma pessoa carregada de preconceituações, ele não iria mergulhar mais no fenômeno. Aí ele faz até uma comparação, né? Teve um estudioso da época chamado Luigi Galvani que descobriu a eletricidade através da musculatura das rãs, né? Contrações nervosas dos músculos das rãs. E aí Kardec brinca, imagina se no primeiro momento isso tivesse sido chamado de dança das rãs, né? Muitas pessoas talvez se afastariam disso, né? Então não é porque o nome é dança das mesas que eu vou me afastar, vou continuar olhando, vou continuar estudando. E eu vou estudar isso tomando como uma base, né, que é a ciência por si só. Eu preciso observar, eu preciso experimentar e compreender o que está por detrás daquele desconhecido, né? No primeiro momento, Kardec faz até uma comparação assim, imagina, por exemplo, um homem das cavernas ou uma pessoa muito simples que visse, por exemplo, uma luz acender através da eletricidade, né? Aquela pessoa ia ficar espantada e achar que aquilo ali é um fenômeno extra-humano, que aquilo ali é a coisa dos deuses, etc e tal, que visse um raio, né?
aquela pessoa ia achar aquilo ali muito estranho e ia negar provavelmente que tivesse uma compreensão científica por detrás daquilo ali, né? Da mesma forma as nossas mesas, né? Que as mesas girando, e aí a gente olha para aquilo ali e fala assim, nossa, que isso aqui é uma coisa de outro mundo. Não existe uma ciência por detrás disso. Mas, na verdade, existe uma ciência por detrás disso, né? E aí a gente não pode tomar uma ideia, né? Os contraditores que vai ser conversado, eu nem vou entrar nesse assunto, mas vai ser conversado no próximo estudo, ou foi conversado semana passada, então vou falar aqui, trazer um resgate do que vocês falaram semana passada, que é, eu não posso negar a física, porque existem pessoas que olham para a física e fazem fraudes em laboratórios de física, dizendo que, por exemplo, elas conseguem produzir fogo a partir de uma substância qualquer. Da mesma forma que eu não posso dizer que o espiritismo não existe só porque eu encontrei algumas pessoas que fazem fraude com isso. Mas eu tenho certeza que vocês já estudaram isso. Então, os fenômenos, eles começam com os toque-toque, né? O famoso toque-toque das irmãs Fox, querendo dizer sim, uma pancada dizendo sim, 2 pancadas dizendo não, e depois esse fenômeno ele evolui um pouco mais. Os próprios espíritos vão começando a dar os próprios agentes, não vamos chamar de espíritos ainda, os próprios agentes que causavam os fenômenos, eles indicavam novas formas de tentar descobrir, de se comunicar, né? A utilização de letras para o número de batidas é algo que vem logo depois. Na própria família Fox, ali nos eventos que aconteciam na casa da família Fox, eles começam com um sim e não e depois eles evoluem para o alfabeto, né? Uma batida correspondia a uma letra do alfabeto específico. Então, 1 para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C, e assim eles iam montando uma frase, né? Mas era uma comunicação, assim, muito difícil, né? Muito lenta, e imagina o esforço que era para você conseguir montar uma frase, né? E se no meio do caminho você errou, imagina, ter que voltar tudo de novo. Então, novas formas que fossem mais fáceis foram desenvolvidas ao longo do tempo que as manifestações foram acontecendo. E uma delas, né, foi a cesta e o lápis, né? Você pegar uma cesta e colocar um lápis furado nessa cesta, o médium colocava a mão em cima e aí ali a cesta ia se movimentando e ia escrevendo ali alguma coisa. Então já facilitou bastante. Depois os espíritos indicam, inclusive, a utilização de uma prancheta que corresse com mais facilidade do que a própria cesta e que também tivesse um lápis ali. E aí os participantes colocavam as suas mãos sobre a prancheta e a partir dali a comunicação era dada, né? De toda forma, uma coisa que eles perceberam era a necessidade de um intermediário para que o fenômeno acontecesse, né? Nenhum desses fenômenos eles aconteciam com a presença de qualquer pessoa. Tanto é que os fenômenos da família Fox eles aconteciam com uma exuberância maior quando a Margaret estava presente, né? Com a Kate também acontecia, depois com a Léa, que é a irmã mais velha, descobriram também que ela tinha alguma mediunidade, mas quando as irmãs estavam presentes, eles aconteciam com uma maior exuberância, com maior clareza, com maior robustez. Então, essa necessidade de intermediário, né, foi o que Kardec deu o nome do intermediador ou mediador entre o mundo dos espíritos e o mundo material, que é o médium, né? E nessas próprias comunicações, o ser misterioso que respondia as questões, interrogado sobre a sua natureza, declarou que ele poderia ser considerado espírito ou gênio. Espírito ou gênio. Ou seja, não era uma ideia pré-concebida, né? Os investigadores, como Kardec, não chegaram lá falando assim, eu acho que pode ser espírito. Vamos perguntar se é espírito? Não. Eles fizeram isso para eletricidade. Eu acho que é eletricidade. Vamos testar se é eletricidade? Não. Eu acho que é magnetismo. Vamos testar se é magnetismo? Não.
eu acho que tá outra coisa. Será que é? Não é. Espírito e gênio não passou pela cabeça dessa galera. Então, essa foi uma informação dada pelos próprios espíritos. Não é fruto, como Kardec não cansa de dizer nas suas obras, né? Não foi fruto de uma ideia pré-concebida, foi o próprio fenômeno que se revelou, né? E aí, uma coisa que é interessante, né? Reconheceu-se mais tarde que a sexta, isso aqui está dentro da quarta parte aqui, ó, olha a frase. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice na mão. E o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário quase febril, que é o que a gente entende como a psicografia. Vamos pensar aqui junto, fazendo um exercício? Vocês perceberam que a gente começa com a ideia do toque-toque, depois passa para o ABC, tudo isso com batidas, né? Depois vamos para uma escrita mais aplicada, utilizando de um lápis, com cesta e prancheta. Né? Então eu paro de bater e começo a escrever, mas a partir de uma ferramenta mais bruta, mais um apêndice, como o próprio Kardec está chamando aqui. Depois eu passo para a psicografia, que aí o médium, o espírito vai utilizar muito mais fácil, é muito mais fácil para o espírito conseguir direcionar aquilo através da psicografia do que com as outras ferramentas que ele tinha até então. É o que os espíritos dizem. E aí a gente vai entender, nesse exercício de pensar aqui, por que eles fazem isso. Imagina que vocês estão aí em Campo Grande, chegam lá na frente da casa da Rosália e vão chamar a Rosália, né? Então você chega lá e vai bater palma, né? Ou então tocar a campainha. Aí, ô Rosália, ou então dá um grito, né? Ô Rosália, chega aí, e bater palma, né? E aí, quando Rosália aparece, né? Eu pergunto para vocês vão continuar se comunicando com ela, tocando campainha, dando um grito ou batendo palma? Imagina que a Rosália está aqui na sua frente, você vai começar a conversar com ela, falando assim, nossa, queria falar uma coisa com você muito importante. Ou então tocando campainha, pé, através de código ou batendo palma? Não vai. À medida que a atenção de Rosália, dessa nossa amiga, foi voltada para o objetivo, que é um estabelecimento de comunicação, eu vou aprimorar essa minha forma de se comunicar com a Rosália. E eu vou utilizar uma ferramenta mais prática. Qual é a ferramenta mais prática, mais fácil que a gente tem? A gente conversa, a gente fala, usa da fala, em tons melhores, em tons mais acomodados à nossa audição, e aí a gente vai conversar e vai falar sobre aquilo que a gente quer. Perceba o seguinte, olha só que parada maneira. Quando eu estou batendo palma, e quando eu estou tocando a campainha ou estou gritando, eu não consigo passar todo o conteúdo que eu gostaria de ter numa conversa mais íntima com a Rosália. Eu vou passar um conteúdo superficial. Qual é esse conteúdo superficial? Quero chamar a atenção de Rosália. Então eu vou utilizar naquele momento daquilo que eu posso para chamar atenção. Tem gente até que quando não atende tá com a pedrinha no vidro, né? Mas não façam isso, que eu tenho certeza que ela não vai ficar feliz se o vidro da casa dela quebrar. Mas são ferramentas que o conteúdo da informação ali presente é muito raso. É simplesmente preciso da sua atenção. A partir do momento que eu tenho a atenção, né? Eu vou chamar ela para intimidade. Falar assim, ô Rosália, vamos trocar uma ideia? Mas para conversar com você sobre isso, eu preciso de um ambiente mais calmo, não vou conversar isso aqui com você no portão. Aí a Rosália me chama para entrar na casa dela, tomar um café, a gente senta e toma um café e ali a gente tem a conversa que a gente precisa ter, né? Então perceba que existe uma evolução, tanto da qualidade da forma de comunicação, para que a qualidade do conteúdo também ela possa ser aprimorada. Por isso que a mediunidade, e Kardec vai falar isso no Livro dos Médiuns com muita clareza, ela precisa do recolhimento, da introspecção, né? É diferente de alguns outros tipos de fenômenos que acontecem à torta e à direita, né? E esses fenômenos que chamaram a atenção da humanidade no primeiro momento, né? O Arthur Conan Doyle, ele vai chamar esses movimentos que aconteceram por todas as partes do globo de como é que ele vai chamar?
de invasão organizada. E aí, fazendo mais um jabá, né, no Se Liga Espírito, sobre essa invasão organizada, a gente gravou um episódio especial sobre ela, que foi o episódio de número 9, o século XIX e a explosão das manifestações espíritas, que o Arthur Conan Doyle chama de invasão organizada, né? Que foi uma invasão organizada desses espíritos, que é tipo assim, vamos bater na porta da galera, vamos bater palma na frente, vamos dar uns gritos, e quando alguém perceber, a gente conversa com mais profundidade sobre a realidade do mundo espiritual, né? E quem e quem recebe, e quem escuta com outro olhar essa comunicação? Bem, tivemos estudos sérios nos Estados Unidos, né, de pessoas que estudaram o espiritualismo americano. O Vinícius Lara, colega que esteve com a gente no podcast no Lente Espírita na semana passada, episódio 18, conversou com a gente exatamente sobre isso ali no início, né? Como que a gente conhece muito o espiritismo francês, mas o espiritismo americano ele também teve produções que refletiram muito sobre o mundo espiritual de uma maneira muito interessante, de como esse mundo se relaciona com a gente, né? E aí também aconteceu na Europa e em várias outras partes do mundo, sendo essa invasão organizada. Mas quem vai aprofundar isso especialmente para a gente, nós espíritas, kardecistas, é o próprio nosso querido Allan Kardec, né? E para Kardec ele fala assim, bem, agora que o fenômeno ele foi comprovado, agora que eu já sei que o fenômeno ele não é uma fraude, eu preciso entender melhor o papel do médium, do intermediário nessas manifestações. Porque eu já vi que quando eu tiro ele da sala, a coisa não acontece do mesmo jeito. Então ele fala assim, primeira coisa, ele fala assim, ó, nessa prancheta que está se mexendo, né, para ser fraude isso aqui, as pessoas que estão com a mão colocada em cima, elas teriam que estar em concordância plena para onde a prancheta vai, para que a escrita ela seja perfeita, né? Concordância de movimento. E além disso, ele percebe que tinha que ter um treino muito grande também com a caligrafia, né? Porque para cada espírito comunicante era uma caligrafia diferente. E aí ele vai dizer assim, ó, e sem contar que, como são muitos espíritos que estão se comunicando, seria necessário um treino de caligrafia de muitos espíritos diferentes, vários treinos de caligrafia para poder escamotear, fingir que isso aqui não existe. Então, assim, realmente não é o médium que está fazendo isso aqui. Esse médium não dá conta de conseguir coordenar o seu movimento junto com o das outras pessoas, de treinar e saber todas essas caligrafias diferentes, não dá conta. Mas também tem um outro detalhe. Esse médium, ele não dá conta de ter a inteligência para poder gerar esse fenômeno todo. Porque assim, eu tenho aqui médiuns que são ignorantes e que estão dando comunicação de alto nível intelectual. E eu tenho pessoas que nem têm a moral tão elevada, que estão dando uma comunicação de um conteúdo moral fantástico. Então, assim, eu não posso atribuir ao médium isso. Tem que ser uma outra fonte. E que fonte é essa? Aí que vem aquela relação que Kardec tanto gosta, né? Não existe efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, necessariamente a causa tem que ser inteligente. Imagina o seguinte, você está na sua casa e você sabe que você gosta de guardar todos os seus tênis e sapatos com cadastro desamarrado, né? Mas você tem ali uma série de pessoas que convivem com você. Você tem crianças, você tem bebês, você tem adultos e adolescentes. De repente você vê todos os seus cadastros amarrados, os seus tênis amarrados. Aí você começa a pensar, bem, quem poderia ter feito isso?
partindo do princípio que não foi espírito, tá? Estamos analisando quem poderia ter sido, porque a gente está imaginando que inteligência que poderia ter gerado aquilo. Ó, todos os adultos já sabem amarrar tênis, todos os adolescentes também. As crianças talvez e os bebês impossível. E agora que você sabe que os bebês não fariam isso, né? Você já tira um grupo, a gente precisa saber quais das outras inteligências que fariam aquilo, né? Pode ser a da criança, pode ser a do adolescente, pode ser do adulto. Aí você vai investigar. Mas percebam que amarrar o tênis, ele é um efeito cuja causa tem que ter um mínimo de inteligência que o bebê não conseguiria fazer naquele momento, porque ele não consegue ainda mexer com seus dedos da maneira que precisava. Aí vamos pensar um pouco mais, né? De repente você está na sua casa e aparece assim uma máquina que transforma oxigênio em chocolate, né? Oxigênio em chocolate. Você imagina que você não ia precisar mais comprar chocolate numa padaria. E aí você já fica feliz. Mas aí a gente pergunta assim, que tipo de inteligência conseguiria fazer uma máquina dessa? Não seria do bebê. Se fosse da criança, a criança da de casa tinha que ser superdotada. Se fosse os adolescentes, também. Se fosse os adultos, também. Porque essa inteligência talvez não esteja dentro da nossa casa. A pessoa, para fazer um negócio desse, tem que conhecer de engenharia, tem que conhecer de química, tem que conhecer de física. Então, talvez essa inteligência esteja fora da minha casa, essa máquina que apareceu aqui de algum jeito. Talvez a gente tenha trazido a máquina para cá, porque essa é uma inteligência que a gente consegue fazer. Eu posso trazer uma máquina de lá, mas construir essa máquina, cara, tem que ser uma inteligência muito frenética, né? Imagina aquele que construiu uma máquina que permita a gente ver o mundo espiritual. Uma inteligência também muito grande, né? E aí não foi Gabriel que fez uma máquina dessa, né, gente? Gabriel não tem inteligência. A inteligência de Gabriel não rola para essas coisas. Gabriel é meio tapado. Então não flui para esse caminho. Então eu teria que esperar que seja uma inteligência muito maior. Então daí que vem essa frase de Kardec, né? Quanto mais inteligente é o efeito, mais inteligente eu espero seja a causa. Então, quando ele começa a ver comunicações de um nível intelectual muito grande, e ele percebe que aquele médium não dava conta de explicar aquilo ali, porque muitos às vezes eram analfabetos, muitos não sabiam falar determinadas línguas que estavam escrevendo por aquelas línguas, às vezes tinha um conteúdo moral de uma ideia que se falava assim, caraca, da onde é que brotou isso, né? E aí ele percebeu assim, olha, essa inteligência está fora desse médium, não é desse médium. Durante um tempo, inclusive, foi investigada a possibilidade de ser, inclusive, de algum dos participantes da reunião, de ser uma transmissão de pensamento, de ser algo nesse sentido, e eles perceberam também que não era, né? Porque eles iam tirando as pessoas, faziam esses exercícios experimentais, né? Será que é aquela pessoa? Então você tira a pessoa e vê que a comunicação continua fantástica, né? Será que é aquela outra? Aí você tira aquela outra pessoa e vê se a comunicação continua, né? Deixa só o médium. Esse médium não dá conta de dar uma comunicação tão inteligente, e a comunicação continuava. E é através desse exercício que eles começam a perceber, né? E aí, para a gente encerrar esse estudo de hoje, eu gostaria de indicar para vocês, eu vou passar para o Pablo, teve um rapaz chamado Marcelo Goulon Pimentel, ele fez um mestrado estudando os fenômenos espíritas que aconteceram, as investigações desses fenômenos psicológicos, parapsíquicos, que aconteceram no século XIX, né? E ele fez um mestrado nisso, cara, e o conteúdo do mestrado dele é muito legal. Vou passar para vocês, tem um artigo e tem essa dissertação. É molinho de ler, não é nada de muito complicado porque é da academia, não. Acho que vale a pena ler, sabe? Nós que somos espíritas e que estamos estudando esse conteúdo, é um conteúdo maneiro, né? Para a gente poder mergulhar. E aí eu vou passar para vocês. E vou ler só uma frase aqui que está no resumo do trabalho do Marcelo na dissertação dele, que ele fala assim, olha só, Kardec levantou e testou diversas hipóteses para explicar o fenômeno mediúnico. Ele testou fraude,
alucinação, forças físicas, sonambulismo, inconsciente, clarividência, transparência do pensamento, que é a telepatia, e espíritos desencarnados. Concluiu que todas essas hipóteses eram necessárias para explicar a totalidade das experiências chamadas de mediúnicas. Então tinha de tudo um pouco. Todavia, por concentrar sua atenção naquelas experiências que ele considerava envolver a comunicação de personalidades desencarnadas, ou seja, dos espíritos, buscou desenvolver um método para obter informações úteis e confiáveis sobre a dimensão espiritual do universo. Olha que legal, né? Em uma frasezinha, num parágrafozinho, ele consegue sintetizar tanta coisa. Ou seja, existem fraudes, existem alucinações, existem forças físicas que podem gerar isso, existe sonambulismo, existe inconsciente, clarividência, existe telepatia, mas também existe a comunicação dada por espíritos desencarnados. E foi sobre isso que Kardec buscou a sua atenção, né? Alguém podia parar e escrever só sobre charlatanismo, alguém poderia explicar só sobre alucinação, mas todas essas possibilidades não negam que espíritos se comunicam. Espíritos se comunicam, eles são a inteligência por detrás dos fenômenos, e conhecer esse fenômeno e conhecer um pouco mais da forma com que esse fenômeno se dá permite com que a gente desvende um pouco mais do mundo espiritual, né? É essa caminhada de todos nós no espiritismo, né? Esse exercício científico, né, de entender o método e de entender o fenômeno, permite que a gente filosofe, ou seja, pergunte, vá em busca da verdade do mundo espiritual, e à medida que a gente obtém dali informações que dizem respeito às leis que governam o mundo espiritual, às leis que governam a nossa realidade interior, né, que a gente muitas vezes desconhece, e que nos cria uma maior conexão conosco mesmo e com a divindade, isso, por consequência, é uma religião, né? Então, o caráter religioso do espiritismo, ele é consequência, ele não é um fim em si próprio. Ele é consequência de uma filosofia que tem comprovações científicas, né, e que se alimenta mutuamente, né? Então a ciência, ela é a base para a filosofia, e a filosofia ela alimenta também que essa ciência avance, e à medida que a gente traz isso para dentro e vai buscando vivenciar aquilo que os espíritos nos apresentam, por exemplo, como a lei de amor, a lei que governa o mundo espiritual e o mundo material também, que é como se fosse uma canção de Deus que canta pelo universo, né? A canção harmônica de Deus, que é o amor, a gente consegue se religar mais com a gente mesmo e consegue se religar mais com Deus, consequentemente. Não é isso? Então, galera, fico feliz com essa troca de ideias nossas aqui, espero que tenha sido útil, me coloco à disposição de vocês aí para eventual dúvida ou coisa que esteja ao meu alcance para a gente poder continuar conversando, e é isso aí, um abraço para vocês e bom estudo, tchau, tchau.